Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando nossa terceira aula de Introdução ao Novo Testamento 1, o segundo bloco, a segunda parte. Estamos estudando aqui o período interbíblico, em especial a história do livro histórico para nós históricos de Macabeus. Inclusive, deixa eu fazer aqui a recomendação de algo. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, eu tive uma ideia. Eu peguei o livro de 1 Macabeus, coloquei aqui na inteligência artificial, vou compartilhar aqui com vocês. E aí eu joguei esse livro e tirei aqui esse áudio, meus irmãos. E esse áudio eu compartilhei ele aqui, no nosso canal do Spotify de aulas em teologia, tá bom? Está aqui, ó, STBM, Introdução ao Novo Testamento 1, 1 Macabeus, terceira aula, análise feita por IA Notebook LM. E aqui temos, então, esse áudio, né, que é um áudio muito legal que eu recomendo vocês ouvirem, que é a síntese em podcast, sendo narrado e debatido todos os acontecimentos de 1 Macabeus, e depois fiz a mesma coisa também com 2 Macabeus, tá bom? Então, o primeiro áudio tem 22 minutos e 45 segundos, e o segundo tem 16. Por volta disso, menos de 30 minutos o primeiro, e por volta de 17 minutos o segundo. Né? Então, assim, é muito legal, muito bom, eu acredito que vocês vão gostar muito desses dois materiais, tá bom? Fica aqui a minha recomendação para os irmãos ouvirem depois desse debate. É claro, irmãos, nada supre ao ler o texto. E fica aqui também uma recomendação minha. Eu gosto muito de pegar o material em texto, como, por exemplo, né, está lá no YouTube ou em outro e-book. Eu gosto de pegar o áudio e ir acompanhando no livro. É uma forma que eu me concentro bastante, ou pelo menos ouvir o audiobook andando nas caminhadas. Eu amo fazer isso, e é uma forma de estudar muito agradável, tá bom? A gente acha que estudo é sempre enfadonho, mas eu procuro ter um método de estudo que me gere prazer e contentamento, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês, tá bom? Voltando aqui para o nosso material, né, continuando aqui, nós tínhamos acabado de passar aqui a linhagem, né, de Matatias, ele morre, e aí Judas Macabeu assume, então, a liderança. Ele era um líder nato, e agora ele começa, então, a ter os ataques contra os Seleucidas. E o improvável acontece. Por quê, meus irmãos? Eles se escondem nas montanhas, e os Seleucidas tinham uma maneira de atacar que lembra muito os romanos, né? Pode ver essa formação. Era rígida, lenta e previsível, mas eles eram muito bons em campo aberto. Já a tática dos macabeus era veloz, invisível e motivada. Por que motivada, irmãos? Sobrevivência, meus irmãos. Eles sabiam que, assim como tinham matado muitos judeus dias atrás, né, no dia de sábado, 1.000 judeus massacrados, eles sabiam que o ímpeto dos Seleucidas e também, quem sabe, dos Ptolomeus, iriam massacrá-los. Então, o que eles queriam? Eles queriam a proteção, e eles tinham esse ânimo que era a sobrevivência. Uma outra coisa também, meus irmãos, lembra que eu falei que Antíoco Epifânio ele estava em crise política, financeira? Todos os judeus conquistados viravam escravos. Então, muitas vezes, eles vinham com as campanhas já literalmente certos de que venceriam esses judeus, e já iriam leiloar esses judeus como escravos, vendendo eles, né, para os gregos, para os romanos e para os outros povos, tá bom? Então, leia aqui para nós, Beatriz, por gentileza, a Era do Guerreiro, Táticas de Davi contra Golias. Foi isso que eles fizeram aqui. Perfil Judas Macabeu, o martelo. O general que tomou a espada do general sírio Apolônio após matá-lo, usando-a pelo resto da vida. Estratégia geral, guerrilha de montanha. Judas recusa o combate em campo aberto no início, utilizando o terreno acidentado da Judéia para emboscadas, ataques noturnos e mobilidade extrema.
Os judeus conheciam bem o seu território, conheciam bem as cavernas, as montanhas, eram algo peculiar para eles, então eles usaram isso a seu favor. Olha que interessante, né? Quem já leu A Arte da Guerra de Sun Tzu vai lembrar disso. Sun Tzu usa muito isso, ele fala, conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, porque a vitória pode ser que esteja diante de você. Não conheça a si mesmo, a derrota é previsível. Não conheça o seu inimigo, a derrota é previsível. Conhecendo o inimigo, conhecendo a si mesmo, conheça o terreno, escolhe o melhor lugar. Ou seja, percebam, táticas de um líder, né? Táticas de guerrilha. Então era o improvável, como esse grupo pequenos, composto por sacerdotes, por fazendeiros, iriam vencer o exército seleucida. Mas eles se mantiveram fiéis à sua tática e foram bem-sucedidos. Leia para nós aqui, Beatriz, por favor. Essa foi uma vitória muito conhecida, a Batalha de Emaús, tá bom? Primeiro passo. O general Gorgias tenta uma emboscada noturna no acampamento judeu. A força seleucida e o acampamento judeu. Passo 2. Judas abandona seu próprio acampamento propositalmente, deixando Gorgias procurando nas montanhas vazias. Ou seja, ele tenta um ataque surpresa, mas Judas recebeu essa informação, e é que Judas, de fato, foge de propósito do lugar em que estavam, e aqui vemos o terceiro passo, que foi um ataque surpresa. Passo 3. Ao amanhecer, Judas ataca o acampamento principal seleucida na planície com apenas 3.000 homens mal armados, incendiando-o e esmagando as forças imperiais. Então, pode ler aqui para nós essa última frase? Uma vitória psicológica e material absoluta. Os seleucidas entram em pânico ao ver a fumaça do seu próprio acampamento e fogem. O exército de Judas captura ouro, prata e armas pesadas. Ou seja, eles literalmente criam estratégias ao seu favor. Judas ficou sabendo desse fato, criou essa estratégia, deu certo, porque enquanto eles estavam procurando nas montanhas o exército de Judas, Judas estava atacando, de fato, o exército dele, o acampamento. Isso gerou aquele, de fato, abalo psicológico. Os soldados seleucidas se viram agora frágeis. Lembram o que eu disse há pouco, irmãos? O ímpeto dos seleucidas era capturar os judeus para vendê-los. O ímpeto dos judeus era sobrevivência, era existência. É interessante, né? Então, as motivações, eu sei que muitas vezes parece que não são tão relevantes, mas podem ser tudo, né? Enquanto alguns querem o dinheiro, outros só querem a vida e querem resguardar a sua história, tá bom? E aqui, essa batalha foi muito bem registrada, né? O livro registra isso. E aí temos, então, aqui a grande vitória, né, de Judas Macabeu. Aqui a data não é 148, tá? É 164, tá bom? Então, aí Judas, então, depois dessa vitória e outras vitórias de guerrilhas, eles acabam, então, vencendo os seleucidas. E aqui eles voltam para o templo, e quando eles chegam no templo, o templo estava sujo, tinham os altares, né? E aí onde eles agora vão reorganizar com os outros judeus piedosos uma limpeza, uma purificação. Então, leia para nós, por gentileza, Beatriz. A desolação. O templo estava em ruínas, altares profanados, pátios cobertos de mato como um bosque. A restauração. Sacerdotes zelosos destroem o altar contaminado e constroem um novo, com pedras intactas. Lembram que Antíoco Epifânio tinha literalmente construído um altar pagão para deuses pagãos lá no altar sagrado, onde durante toda a sua história jamais deveria ter algo imundo ou para outros deuses. Agora eles estão restaurando tudo. Eles estão, já que eles tiveram essas vitórias contra os seleucidas, eles estão arrumando a casa. Eles viram a casa
aos frangalhos, claro que não totalmente, mas o principal aqui eram as marcas geradas pela helenização, e agora eles começam, então, a restauração. E aqui, irmã, leia para nós a celebração. O altar é reconsagrado com liras, harpas, e exatamente no mesmo dia em que fora profanado. O legado. Judas e a Assembleia decretam uma festa anual de 8 dias, regozijando-se porque o opróbrio das nações foi afastado. E essa festa foi em 8 dias, irmãos, porque, segundo algumas tradições judaicas, houve um milagre. Qual foi o milagre? Eles não tinham quase nada para fazer a festa, porque, afinal de contas, eles estavam ali num regresso e precisavam do azeite para acender aqui o candelabro. Então, eles tinham um pouco só de azeite, e eles acenderam uma haste. E, segundo as tradições e as histórias, dizem que esse azeite demorou por 8 dias, sendo suficiente para eles acenderem, né, ou verem o fogo durante esses 8 dias. Por isso que a festa de Hanukkah, ela é uma festa de celebração de 8 dias, e hoje, o que os judeus fazem? Eles pegam uma haste do candelabro, eles acendem durante um dia, no outro dia eles acendem a segunda, e assim eles vão acendendo 8 hastes, para lembrar do milagre que foi o milagre pelo qual essas luzes não se apagaram. Porque nesse episódio, eles tinham o fogo para durar poucas horas. O azeite era muito mínimo, não tinha, mas não faltou durante todos esses dias. Então, por isso que eles viram que foi um grande milagre, uma intervenção de Deus, contemplando a fé deles. É isso que dizem os judeus, e a gente não questiona, irmãos, até porque podem ver que isso é uma tradição entre eles, assim como o tanque de Betesda, mencionado na primeira aula, a gente sabe que Deus atua na história, né? O maior milagre foi ver esse grupo de guerrilheiros sobreviver a um exército de Seleucidas que já eram guerreiros experientes. Ou seja, como que grupos de guerrilha poderiam vencer? Mas foi isso que aconteceu. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Aí, irmãos, guardem agora essa informação. Essa informação é muito legal. Tudo que aconteceu até o Hanukkah, vejam como a primeira guerra, que é a guerra realizada por fora, tá bom? A batalha contra os inimigos humanos. Não foi isso que aconteceu? Antíoco Epifânio, ele nada mais foi do que a concretização da mundanização que o povo de Deus foi aceitando aos poucos, não era isso? O que era a helenização? Senão uma nova cultura, uma nova prática, um novo estilo de vida, misturando a fé com outros deuses. Então, perceba que Antíoco Epifânio, quando ele concretiza todas essas maldades, nada foi, nada mais menos foi, mais foi, do que a exteriorização daquilo que muitos judeus já estavam vivendo. Então, os judeus piedosos batalham, Matias é vamos dizer assim, o estopim da resistência, da insurreição, e Judas Macabeu, ou Martelo, é o grande líder, que vem até esse episódio. Então, a guerra por fora. Por que eu estou usando essa expressão da guerra por fora, irmão? Porque muitas vezes a gente se atém a essas batalhas exteriores. Elas vão continuar agora, vocês vão ver, mas daqui em diante vai nascer um outro tipo de guerra, que é a mesma guerra que os judeus sofreram nos dias dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que é a guerra por dentro, que é a guerra da sedução, que é a guerra do mundo, que é a guerra da vaidade, que é a guerra da política, que é da fé misturada, tá bom? Então, percebam que muitas vezes a guerra por fora é mais fácil de ser vista, mas a guerra por dentro essa é mais difícil, essa é mais sutil, porque envolve muitas vezes as nossas vaidades e envolve muitas vezes diplomacias que no primeiro momento parece que estamos fazendo algo correto, mas depois a gente vê que não, tá bom? Então vamos ver aqui agora o próximo slide. Antíoco Epifânio não ficou feliz com essas baixas, com essas derrotas, e o que acontece é que a gente vai ter outras batalhas,
E olha só, esse desenho ilustra bem um pouco o exército agora dele, juntamente com os Seleucidas, contra esses judeus que tinham praticado a independência, tá bom? Então leia para nós, Beatriz, por gentileza. Preço do heroísmo, a batalha de Bet-Zacarias. Torre de Deixa eu passar aqui para vocês só uma descrição. Esse daqui eram elefantes usados, né, tanto pelos medo-persas quanto agora, principalmente pelos gregos. Percebam que eles tinham uma cota, uma roupa de malha por cima, uma torre de madeira onde homens flecheiros ficavam aqui em cima, lançando as flechas. Tinha um condutor que era um indiano e uma escolta de 1.000 homens de infantaria e 500 cavaleiros. Meus irmãos, imagina, eram os tanques de guerra antigos, né? A cavalaria já era assustadora, os guerreiros e ainda os tanques de guerra animais. E agora leia para nós aqui as táticas do inimigo. Os Seleucidas usam suco de uva e amora para enfurecer os elefantes. O sol brilha nos escudos de ouro e bronze, aterrorizando os rebeldes. Percebam que eles davam esse suco de uva e amora, é como se criasse mais energia aos elefantes, desse mais vigor aos elefantes, ou eu não entendo bem o porquê, mas o texto registra isso de Macabeu, né? E é muito interessante que os elefantes ficavam mais furiosos, entendeu? Continua aqui para nós, irmã. O sacrifício. Eleazar Avaran, irmão de Judas, vê um elefante com armadura real. Ele rompe a falange sozinho, entra debaixo do elefante e empunhala por baixo. O que ele pensou? Ele pensou que o rei Seleucida estaria aqui, já que ele tinha uma vestimenta diferente. Então ele entra por baixo, começa a dar golpes, e esse elefante de fato vem a morrer, só que cai sobre ele e ele morre tragicamente. Por isso que ele vira um mártir. E aqui, pode ler para nós? O trágico fim. O animal morto desaba sobre Eleazar, esmagando-o, um sacrifício heróico para conquistar um nome eterno. Mas a batalha termina em retirada judaica. Então aqui é uma batalha bem curiosa, mas lembra que ele tinha 5 filhos? Então aqui mais um morre tragicamente, tá bom? Continuando aqui, a visão geopolítica e a queda do herói. Leia para nós a Aliança Romana, minha irmã, por gentileza. Judas recebe a ascensão da República Romana, envia embaixadores a Roma para criar um tratado de defesa mútua, uma jogada diplomática brilhante contra o Império Grego. Ele percebe, né? Tá bom? Continua para nós aqui. As últimas palavras. Livra-nos, Deus, de proceder deste modo. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos. Judas tomba em combate. Então Judas, o martelo, o grande líder, que tinha assim um significado muito grande para eles, acaba morrendo em combate. Ele busca a ajuda dos romanos. Olha aqui os romanos. Já estavam em ascensão. Estão entendendo porque Antíoco Epifânio já estava desesperado, querendo unificar ali o seu reino e seu império? Tendo mais donativos para se resguardar, porque ele sabia que os romanos já estavam tendo êxito. Então, era uma maneira de poder dominar sobre os seus territórios. E aqui, leia para nós a Batalha de Elassa. Com o exército desertando por pânico, Judas fica com apenas 800 homens contra as forças maciças de Baquides. Isso. Então, continuando aqui. Leia para nós, minha irmã, por gentileza. A Era do Diplomata. Sobrevivência no pântano. Perfil: Jonathan Afos. Herda uma rebelião destroçada após a morte de Judas. Estratégia primária: fuga tática, guerrilha de atrito e alta manipulação política. Aqui já Jonathan continua as batalhas,
ele tenta também as suas estratégias e ele tem essa visão um pouco mais diplomática. Ele vai ser um líder que vai se envolver um pouco mais com essas questões. Leia para nós aqui a mudança de paradigma, por gentileza, minha irmã. Em vez de enfrentar o general Baquides em batalhas abertas, que mataram Judas, Jonatã usa o Rio Jordão, pântanos e bosques como escudo. Ele força o impasse militar prolongado até que os Seleucidas, exaustos, aceitam um tratado de paz e se retiram. Ou seja, percebam que a família tinha uma visão de guerra e de improvisos e de criarem outras estratégias também bem interessante, né? Então, o livro vai contar essas histórias, tá bom, meus irmãos? Eu estou hoje passando um pouco, porque a gente não tem noção. A gente fala a história dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Mas que revolta é essa? A gente está estudando hoje, para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Tudo bem até aí? Agora é o ponto-chave. Lembra que eu falei que nós tínhamos a primeira guerra, que era a guerra por fora, que Matias e Judas Macabeu enfrentam muito bem, e agora Jonathan até começa enfrentando. Mas, como tudo, a vida real vai apaziguando as coisas. Percebam que no slide anterior, os Seleucidas acabam aceitando uma certa paz. E havia também entre os próprios Seleucidas, muitas vezes, irmãos, divisões de líderes que queriam o reino também. Irmãos, enquanto o homem é homem, as lutas vão estar entre os inimigos e muitas vezes são lutas internas. E Jonathan, agora, o que acontece? Ele começa a participar de um jogo político. Porque agora, já que eles estavam numa situação até mesmo de sobrevida, os demais reis Seleucidas queriam, muitas vezes, o apoio dele. E começam, então, agora a tentar fazer acordos. O rei Demétrio oferece devolução de reféns e tropas. O rei Alexandre Balas oferece o título de sumo sacerdote e um manto de amigo do rei, e uma coroa de ouro e incensos fiscais. Olha que interessante. E aqui é onde ele aceita essa estola sacerdotal. Aí eu te digo, vamos lá. Tempos atrás, os pais dele, o pai dele, no caso, não estava aceitando os acordos. Por que agora ele começou a aceitar os acordos? O manto de amigo do rei. Se com Antíoco Epifânio eles não aceitaram, por que agora com Alexandre Balas ele estava aceitando? Percebam, irmãos, muitas vezes vai entrando uma nova geração e ali o povo já está numa nova situação, então eles aceitam muitas vezes o jogo político. E ele, na sagacidade dele, o que acontece? Ele acabou aceitando os favores de ambos, porque era uma maneira também de estar bem resolvido com ambos, né? Então, leia para nós aqui o jogo de poder e o resultado, filha, por favor. Uma guerra civil eclode na Síria. Jonatã leilou o apoio da Judéia. Ele escolhe Alexandre, unindo pela primeira vez o poder militar, general, político, governador e religioso, sumo sacerdote. Ou seja, está tendo uma guerra política na Síria, entre os Seleucidas. Então ele acaba ficando do lado dos dois, mas ele acaba se inclinando de Alexandre. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Aí aqui há uma grande armadilha, que é esse tal de Trifão. Vendo agora que Jonathan ele está confortável, ele lança aqui uma estratagema e, de fato, ele é bem sucedido. Leia para nós, Beatriz, por favor. A ameaça. O general Seleucida Trifão planeja usurpar o trono, mas teme a força militar unificada de Jonathan. Olha aqui, agora eles estão numa nova fase. Jerusalém já tinha praticado a independência, o templo já tinha sido reconsagrado, o exército estava unido aos judeus. Agora eles tinham o apreço dos Seleucidas, não mais a inimizade, mas aí então esse Trifão prepara esse engodo. Segundo, o engano. Trifão recebe Jonatã com falsas honras.
convence-o a dispensar seu exército de 40.000 homens, prometendo entregar-lhe a cidade de Ptolemaida pacificamente. Ou seja, fica tranquilo, nós somos amigos. Olha lá, Josafá e Acabe. Josafá e Acabe. A história se repete, mesmo. Lembra que eu falei? A primeira guerra foi por fora, era à vista. É o meu inimigo que quer que eu sacrifique porco, quer que eu vá para as Olimpíadas nu, quer que eu aniquile a minha fé e a minha história. Venci ele. Agora a guerra é interna, é política, é pelo poder, é pelo estratagema. Ou seja, é o conto da sereia, né? Ou seja, mais uma vez, é o canto da sereia, aliás, né? Mais uma vez aqui sendo ludibriado por aquelas vozes. Irmãos, a história se repete, não é? Quantas são as vezes, né? Ó, Salomão aqui, aceitando os conselhos das suas esposas, para viver em paz com os outros reinos. Olha, mas ele não era filho de Matatias? Era. Ele não era um guerreiro? Era. O seu irmão não foi morto e o outro não se tornou mártir? Foi. Mas agora eu já estou numa situação de domínio, nada vai acontecer, porque eu tenho um exército forte. Mas aí vem a traição. Leia para nós, Cília, por favor. Assim que Jonathan entra em Ptolemaida com apenas 1.000 guardas, os portões se fecham. Os guardas são massacrados e Jonathan é feito refém e posteriormente assassinado. Ou seja, Trifão, o general Seleucida, agora traz de novo esse, vamos usar aqui, né? Vai rimar, traz esse prêmio para o rei Seleucida. Enfraquecemos os judeus novamente, tá bom? Olha só. E agora quem entra em cena, meus irmãos? O outro filho de Matatias, que é Simão. Leia para nós agora, filha, por gentileza. A era do estadista, Simão, o último irmão. Perfil Simão Tazi, conselheiro original de Matatias, agora o último irmão sobrevivente. Estratégia: engenharia militar, cercos impenetráveis e consolidação de soberania total. E, de fato, aqui ele consegue restabelecer, né, todas as situações de fraqueza e agora leia-se, e se torna vencedor, ainda seguindo aqueles princípios de guerrilhas. Tá bom, meus irmãos? E aqui, monumento nacional, leia para nós. Antes de marcharem para a guerra, Simão enterra Jonatã e constrói esse monumento épico em Modim. Visível até do mar, não é apenas luto, uma declaração monumental de orgulho nacional e do poderio da dinastia Asmoneia perante o mundo. Porque com esse líder agora, nasce aquilo que nós chamamos de dinastia dos Asmoneus, meus irmãos. E olha só, qual que vai ser a grande conquista dele? Vai ser aqui, em Acra. Leia para nós, soberania total, a queda da cidade Acra. O que era essa Acra? Era uma ocupação seleucida no centro de Jerusalém. Leia para nós, irmã. Deixa eu só fazer um paralelo aqui, bem contemporâneo. Irmãos, os palestinos, a Palestina para Israel hoje não é um empecilho para os israelitas e vice-versa? Não é assim? Percebam que aqui era o mesmo princípio. Havia uma cidade, uma ocupação seleucida no meio da cidade. Por isso que, muitas vezes, mesmo que agora a família, né, dos macabeus fossem forte, o apoio dos judeus estivessem com ele, mas sempre tinha ali uma ocupação, um grupo que se levantava contra. Por isso que o general Seleucida, há pouco, mata Jonatã, e agora aquilo que parecia ser uma retomada seleucida, no caso Simão, ele assume a liderança e aqui ele vai fazendo as suas grandes conquistas. E agora leia essas 3 partes para nós, filha, por favor. O cerco econômico. Simão não ataca a cidadela diretamente. Ele ergue muros altíssimos que isolam a guarnição militar seleucida, impedindo-os de comprar ou vender no mercado.
Então, essa foi uma estratégia comercial. Ah, vocês estão aqui no meio? Tá bom. Então, vocês não saem daqui. Vocês vão ter que sobreviver aqui dentro. Segundo, A rendição pela fome. Os ocupantes morrem de fome e finalmente se rendem. Simão purifica a cidadela ao som de harpas e címbalos. A independência, ano 170. como O eu já ápice, disse, né, possivelmente a outra data, agora não me recordo qual é a data correta. o ápice do livro. O jugo dos gentios é oficialmente quebrado. Israel volta a cultivar suas terras em paz. Os velhos sentam-se nas praças e Simão cunha a própria moeda judaica. Ou seja, é aqui o momento de glória dos macabeus. É aqui aonde eles praticam a independência. Então, tudo bem até aí? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Joia. Próximo slide, por favor. Opa, só um segundo aqui. Pronto, pode ler para nós. O mandato popular, o decreto de bronze. O contrato social judaico. Em reconhecimento por salvar a nação, uma grande assembleia de sacerdotes e civis redige um decreto imutável. O significado. A fundação oficial. Voltando aqui, a data aqui, meus irmãos, é o ano 141, tá? Essa é a independência, tá bom? Como eu tinha dito, tá errado aqui, tá? Então, agora, os próprios judeus estão fazendo uma grande homenagem a quem? A Simão, por causa dessa independência, né? Tá bom? O significado. A fundação oficial e legal da dinastia Asmoneia. Os termos do poder. Simão é nomeado governador, chefe do exército e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel. Total imunidade para usar púrpura imperial e fivelas de ouro. Ninguém no país pode convocar assembleias ou contradizer suas ordens. Então, aqui inicia esse período dos macabeus. Aliás, desculpa, o início dos asmoneus, a dinastia dos asmoneus. Mas notem bem, aqui eles viram governador, chefe de exército e sumo sacerdote perpetuamente. E aí, você acha que deu certo essa união de poderes numa só pessoa? Não está parecendo o nosso Supremo, né? Que está querendo ser tudo, né? Legislador, juiz, executor, não é assim? Tá certo isso? Concentrar poder em uma única pessoa. Nem numa monarquia é assim, meus irmãos. Nem numa monarquia. Imaginem, ainda aqui, numa teocracia. Mas percebam, por essa razão que eu falei, que com o Jonatã, pode ver, ele já começa a usar estratagemas políticos. Agora com o Simeão também. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá dando para entender? Tá dando para entender aqui como que você luta por fora, mas muitas vezes você continua caindo por dentro? Porque num primeiro momento, o seu povo o reverenciou e, de fato, com mérito. Mas o problema era o que vai acontecer a partir dele. Os próximos que estarão ali no poder, tá bom? Então vamos lá. O fim sangrento, traição no banquete. Leia para nós, Beatriz, por favor. Forte de Doc, Jericó. O conspirador. Ptolomeu, genro de Simão e comandante em Jericó, cobiça o controle total do país. Opa! Ptolomeu aqui não é o Ptolomeu, rei do Egito. É o genro dele. Ou seja, tinha se casado com a filha. Ele fazia parte agora de uma liderança onde? Aqui em Doc, em Jericó. E ele deseja agora o poder do sogro. Sogro está sendo prestigiado, homenageado, é uma liderança militar, é uma liderança
política e a uma liderança religiosa. Então, agora ele quer esse poder. E agora, leia para nós, por gentileza, filha, o assassinato. No 11º mês do ano 177, durante um banquete no forte de Doque, Ptolomeu espera que Simão e seus 2 filhos, Matatias e Judas, fiquem embriagados. Homens armados ocultos saem das sombras e chacinam o último dos irmãos macabeus. Ou seja, matam Simão e os seus 2 filhos. O ano aqui, meus irmãos, é 135, tá? E aí, um dos filhos, que era João Hircano, não estava lá. Então, leia para nós a fuga. João Hircano, o 3º filho de Simão, é avisado a tempo, sobrevive aos assassinatos enviados contra ele e sucede seu pai na liderança. Então, ele consegue fugir, ele é avisado antes de cair na cilada e acaba sendo o herdeiro. Então, a dinastia dos Asmoneus, guardem isso, meus irmãos. João Hircano vai ser o próximo, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, meus irmãos? E aqui é um resumo da matriz Asmoneias. 3 lideranças, um propósito. Irmão, geralmente, pode ver, quando a gente fala os Asmoneus, é lembrado todos eles, né? É como na história eclesiástica, quando nós falamos dos merovíndios e dos carolíndios, a gente está falando de dinastias. Então, quando a gente fala Asmoneus, né, a gente está lembrando essa história. Então, Judas, Jonathan e Simeão. Judas é o martelo, né? Jonathan é o diplomata e Simão o estadista. Esses são seus títulos. Principal estratégia de Judas é guerrilha assimétrica, de Jonatas, geopolítica e alianças, e Simeão, engenharia e consolidação. Né? Percebam que ele faz o cerco, ele vai com calma e vence. Maior conquista, purificação do templo de Hanukkah, de Jonathan, obtenção do sumo sacerdócio, e Simão, independência total, a queda de Acrã, que era aquela cidade que ficava bem no meio. Destino trágico, morto em batalha frontal, Judas, Jonathan enganado e capturado, e Simeão assassinado em um banquete pelo seu próprio genro. Tá bom? Essa é a história do livro de Macabeus. Fé absoluta, estratégia genial. O legado de 1 Macabeus. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A síntese teológica. O livro de 1 Macabeus demonstra uma teologia única. A intervenção divina não ocorre através de milagres mágicos, abrir o mar, mas através de coragem humana, táticas brilhantes e pragmatismo geopolítico. Eles oravam e jejuavam, mas também forjavam espadas, construíam alianças com Roma e faziam cercos econômicos. Eu não sei se falhou o som para os demais irmãos ou só foi para mim. Para os irmãos funcionou? Então tá bom. Então só foi para mim. Então maravilha. Então você percebem que os Macabeus, além de tudo, eles eram piedosos. Eles eram pessoas que lutavam, mas eles também tinham as suas devoções, né? E o epílogo, por gentileza. Com João Hircano assumindo o poder, a dinastia Asmoneia está cimentada. Uma pequena resistência familiar derrotou o maior império do Oriente, reescrevendo o mapa geopolítico do mundo antigo. Tudo bem, então? Percebam, agora sobra João Hircano, que vai continuar conduzindo os judeus durante esse período. Tá bom? Então, deu para entender o primeiro livro de Macabeus, meus irmãos? Tudo jóia? Gostaram de ver aqui o primeiro livro de Macabeus? Acharam interessante? Eu, particularmente, né, sou suspeito de falar, tá bom? Eu sou suspeito porque eu acho que essas histórias nos enriquecem muito, tá bom? Beleza até aí? Então vamos agora para o segundo Macabeus? Vamos? Eu quero agora compartilhar com vocês o material que eu também tinha passado sobre segundo Macabeus, né? A história de segundo Macabeus, tá bom?
Então, o livro de 2 Macabeus, diferente de 1 Macabeus, irmãos, ele já tem uma outra premissa. Olha só que interessante. 1 Macabeus, a gente vê essa guerra por fora e essa guerra por dentro. E vemos os acontecimentos históricos. Já o livro de 2 Macabeus, ele tem uma abordagem um pouco diferente. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Porque o livro de 2 Macabeus, ele foi escrito possivelmente ali no final do século 100, ou do primeiro século, aliás. Mas ele registra os fatos de por volta de 180, 175 até o ano 160. E ele é um resumo de 5 livros históricos de Jasão de Cirene. Ou seja, o autor também, que é anônimo, que está escrevendo 2 Macabeus, ele está fazendo um tratado histórico, uma síntese de 5 outros livros históricos. E diferente do primeiro livro de Macabeus, que foi escrito em hebraico, o segundo livro de Macabeus foi escrito em grego. Para quê? Qual é a proposta dele? É encorajar os judeus da diáspora. Ou seja, os judeus que estavam espalhados pelo mundo grego, era uma forma de dizer, olha o que os nossos irmãos fizeram, olha como eles se comportaram, sejamos fiéis como eles. Só que a abordagem deles é uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais espirituosa. O primeiro livro trata das linhas mais cronológicas. O segundo livro, ele vai ter uma abordagem mais espirituosa e moral. É onde, por exemplo, eles vão registrar histórias de mártires, de pessoas que foram martirizados, como um escriba de 90 anos, como uma mulher com os seus filhos, que foram esquartejados durante ali as investidas de Antíoco Epifânio. Por isso que quando Jesus cita as coisas abomináveis que foram feitas, e ele cita isso, pode ver que todo judeu sabia muito bem o que era. Porque estava muito fresco, tinha sido ontem, na cabeça dos judeus, o que os gregos tinham feito contra os seus irmãos. Então, o segundo livro de Macabeus vai trazer mais esses acontecimentos. E o livro de 2 Macabeus está fixado em 3 pilares principais, que são a fidelidade à lei judaica, ou seja, sejam fiéis à lei judaica. A segunda coisa é a centralidade do Templo de Jerusalém, ou seja, você que é um judeu, que está espalhado aí nesse mundo grego, helênico, não se dobre, porque os nossos irmãos aqui lutaram e venceram, você pode vencer também. E a terceira pilastra, que esse segundo livro de Macabeus está se baseando, seria na intervenção direta de Deus na história. Ou seja, Deus vai estar trabalhando. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, como Deus está trabalhando se mais uma vez Deus permitiu com que Antíoco Epifânio fosse lá e profanasse o templo? Aí a grande questão é essa. Antes de Antíoco Epifânio profanar, ele só o fez porque muitos judeus e sacerdotes tinham profanado no seu coração e na sua vida. Logo, Antíoco Epifânio só precisou de uma oportunidade para colocar o porco no altar. Mas o porco já estava sendo colocado anteriormente, pelas práticas onde os judeus estavam fazendo parte agora do ginásio grego, estavam trocando as prioridades. Só para vocês terem uma ideia, muitos judeus deixavam de fazer os sacrifícios, e sacerdotes deixavam de fazer o sacrifício, e levitas iam para os ginásios, ou assistir às lutas gregas, ou participar. Aí eu te pergunto, isso é postura de judeu? Mas aquilo que aconteceu na história só foi uma lição. Porque qual é a tese desse livro? Porque Deus pune o seu próprio povo, assim como puniu Samaria. Aliás, com os assírios, isso, puniu Samaria, puniu também Jerusalém, com os babilônicos. Deus de novo estava punindo. Por quê?
porque a tese central é: Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas o templo por causa do povo. Já que o povo estava corrompido, o templo tinha perdido a proteção. E Deus agora estava usando o império para dar uma lição ao seu povo. O império não venceu Deus. Deus usou o império para corrigir o seu povo. E aqui mostra, em 2 Macabeus, a corrupção institucionalizada e profunda. Vai mostrar dois sumos sacerdotes, que é Jasão e Menelau, que se corrompem junto com os gregos. Tá bom? E aí vai mostrar que essa corrupção, inclusive, eles compram o cargo de sumo sacerdote, irmãos. Vem cá, qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias, né? Nas grandes denominações, em que se compra a presidência, ou, né, muitas vezes negociando na política por causa da fé. Percebam, irmãos, a história se repetindo. Por que é importante estudarmos Macabeus, meus irmãos? Porque a gente vai tomando cuidado. As coisas de César pertencem a César e as coisas de Deus pertencem a Deus. Ou seja, a história se repete, tá bom? Quando nós abraçamos o helenismo imposto pelos gregos, a queda virá, tá bom? Então é nesse segundo livro que a gente vai aprender isso, né? A gente vai ver nesse segundo livro como a elite judaica abriu as portas para Antíoco Epifânio. E a intervenção deixa de ser cultural e vira um banho de sangue. No começo, lá atrás, com Alexandre o Grande, a intervenção era cultural, pacífica, mas agora deixa de ser cultural e agora é impositiva e pela força. Tá bom? Então, o segundo livro trata disso. Vamos ler, então? Irmã Sônia, pode fazer as honras para nós, por gentileza? A internet está falhando um pouco. Tudo bem, se falhar, a gente... O Códice da Resistência. Uma síntese teológica e histórica do segundo livro de Macabeus. Aqui embaixo, pode ler para nós? Está bem pequenininho, eu leio para a irmã. Um estudo sobre a revolta seleucida, a purificação do templo e o nascimento das doutrinas da ressurreição e do martírio. Como eu mencionei há pouco, tá bom? Então vamos lá. A natureza do texto sagrado. Para nós, mais uma vez, só lembrando, né, esse livro não faz parte do cânon, mas é um livro histórico, tá bom? Para nós e para os judeus. E é por isso que a gente está estudando aqui. Então leia para nós, minha irmã. A natureza do texto sagrado. O cânone, texto deuteronômico reconhecido como sagrado pelas tradições católicas e ortodoxas, considerado apócrifo pela tradição protestante e pelo judaísmo. E por que somos contundentes, meus irmãos, que esse livro não é sagrado? Porque os judeus não consideram como sagrado. E quem são os patronos da antiguidade que diziam, esse texto é sagrado ou não? Os judeus. Tá bom? A origem, pode ler para nós, irmã, por favor. Escrito originalmente em grego, final do século I a.C., o autor desconhecido atua como um arquiteto, resumindo os 5 extensos volumes do historiador Jasão de Cirene. Por favor, o terceiro ponto. Cobre os eventos de 180 a 160 a.C., uma janela histórica para a violenta revolta judaica contra o domínio opressor do Império Seleucida. Ou seja, ele baseia-se, né, nos textos de Jasão de Cirene e é o resumo do que aconteceu do primeiro livro também e desses acréscimos, tá bom? Desse período. Então, vou pedir para a Bia ler para nós. Tomé, consegue ler agora, Tomé? Já que a internet da irmã... Está me ouvindo? Estou conseguindo ouvir. Está me ouvindo? Estamos sim. Então tá. Matriz de perspectivas.
Primeira versus Segunda Macabeus. Estrutura. Primeira Macabeus, um relato histórico e cronológico detalhado. Segunda Macabeus, uma reflexão teológica e passional não estritamente linear. Percebam, a proposta já não é cronologia nem histórica, é teológica e passional, dando essa ideia mais da alma, mostrando coisas viscerais, para nos fazer pensar sobre os acontecimentos, tá bom? Foco narrativo também, por favor. Foco narrativo. Primeira Macabeus, campanhas militares política, terrena e dinastia Hasmoneia. Segunda Macabeus, a santidade do templo, o martírio e a resistência espiritual. Motor da história, o valor e a estratégia militar dos judeus. A intervenção divina, segundo Macabeus, a intervenção divina direta, anjos, visões e a resposta de Deus ao sofrimento. Então perceba que aqui o motor da história, em 1 Macabeus, tem um lado mais militar. A gente vê Matatias, vê Judas, vê Jonathan, vê Simão. Então é diferente. E agora aqui a gente vai olhar para um lado mais dos acontecimentos sobrenaturais. Inclusive, é aqui, meus irmãos, porque a gente está estudando também, irmãos, que é aqui que nascem várias doutrinas do catolicismo. E é aqui que muitas vezes é sustentado algumas práticas do catolicismo. Percebam, os católicos se enveredaram para vários dogmas antibíblicos na Idade Média. Depois da Reforma Protestante, eles precisaram fundamentar essas doutrinas em algum texto. E é por isso que eles tiram Macabeus de um livro histórico e canonizam, porque era como se dissesse, tá vendo, ó, tem um texto aqui, lá em Macabeus, que sustenta isso. Tá entendendo? E é por isso que a gente está aqui também fazendo essa lição de casa. Os católicos, irmãos, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem prático. A Bíblia não fala de um líder que representa todos os líderes. Quem vai nomear o Papa não é o cristianismo e nem a patrística, é a Idade Média, que é uma maneira de controlar politicamente e religiosamente. Então, a infabilidade papal é um dogma criado na Idade Média, não na patrística. Outros dogmas, leia-se dogmas, doutrinas, criados também na Idade Média, como, por exemplo, o purgatório. Como você vai sustentar a oração pelos mortos? Aí você precisa de algum texto. Existe algum escrito antigo dos judeus que fala sobre isso? Existe. Então esse livro vira canônico. Por isso que é chamado deuterocanônico. Os católicos, na Contra-Reforma, falam, não, aquele livro que para os judeus é um livro histórico, não, não é não. Ele é inspirado. Porque aí aqui vai sustentar isso. Estão entendendo? As coisas não acontecem por acaso, tá bom, meus irmãos? A gente não acredita nisso. Os judeus também não acreditam nessas coisas. É simples assim, tá bom? Leia para nós. Tome aqui a última fala. O primeiro relata o que aconteceu na Terra. O segundo revela o que o céu estava fazendo a respeito. Ou seja, dá uma ideia de mais espirituoso. O autor que escreve, que nós não sabemos quem é, que se baseia naqueles 5 livros, né, de Jasão de Cirene, mas é essa a proposta que ele quer dar aos judeus naqueles dias, tá bom? Então, continuando aqui. A genealogia do fogo sagrado. Leia para nós também, por gentileza. A descoberta. Anos depois, Neemias envia os descendentes dos sacerdotes para recuperá-lo. Encontram apenas um líquido espesso, néfta, ou purificação. A tradição. O fogo é preservado por Judas Macabeu após a purificação, conectando o segundo templo à mesma chama do antigo pacto. O exílio. Sacerdotes fiéis escondem o fogo do altar original
no fundo de um poço seco antes de serem levados à Pérsia. O milagre. A água espessa é derramada sobre a lenha do sacrifício, quando o sol, antes escondido, brilha sobre o altar. Um grande fogo se acende espontaneamente. Então, perceba que esse livro vai ter o lado mais espirituoso. Estão entendendo? Mostrando uma intervenção de Deus na história. Aqui eu estou passando, irmãos, essas informações que o livro traz. Não estou dizendo que nós acreditamos nisso, tá bom? O colapso do sacerdócio. Percebam como eu tinha falado para vocês que temos esse Jação, o usurpador, e Menelau, o ladrão. Leia para nós aqui, Tomé, por gentileza. O colapso do sacerdócio. Onias III, o protetor, sumo sacerdote de piedade e retidão. Sob sua liderança, o templo é respeitado até por reis estrangeiros Seleucos. Ou seja, durante toda aquela revolta, aquele momento de reconsagração, Onias foi realmente um servo de Deus fiel. Mas, de repente, lembra que eu falei para vocês, né? Com a presença ali de Jonatã, fazendo acordos, Simeão também agora recebendo sobre ele o exército, a política e o sumo sacerdócio, aí as coisas começam a se enveredar por outro caminho, com João Hircano e os seus descendentes. Então, leia para nós, Tomé, Jasão, o usurpador. Jasão, o usurpador, irmão de Onias, compra o sacerdócio do rei, Antíoco Epifanes, por 360 mais 80 talentos de prata. Constrói um ginásio e corrompe os jovens com costumes gregos. Me perdoem, eu fiz aqui uma retrospectiva errada. Aqui é antes, tá? Desculpa, é antes dos Macabeus. Aqui, Onias, é que como esse livro não é cronológico, eu misturei, desculpem, tá? Onias é antes da corrupção do templo, tá? Antes da aparição. Então, esse João, o usurpador, ele compra o sacerdócio, pode ver, do rei Antíoco Epifânios, dando essa ideia, e ele mesmo contribui construindo o que? O ginásio. O ginásio foi construído no Acrópolo de Jerusalém, ou seja, literalmente incentivando os judeus e sacerdotes à prática da helenização. Tá bom? Menelau, o ladrão, leia para nós, por favor. Menelau, o ladrão, suborna o rei com 300 talentos a mais que Jasão. Rouba o ouro do templo para pagar a dívida. Manda assassinar Onias III covardemente. E aqui, leia para nós, Tomé, por gentileza. A profanação externa de Antíoco só foi possível devido à corrupção interna do sacerdócio. É isso, aqui é o ponto. Estão entendendo agora a degradação? Estão entendendo agora o porquê Antíoco achou um terreno pronto e preparado? Porque os sacerdotes já tinham se corrompido, tá bom? Então percebam que segunda Macabeus dá uma abordagem diferente de primeira. E aqui, irmãos, no segunda Macabeus mostra o quanto foi vil, maldoso e inescrupuloso as atitudes de Antíoco Epifânio contra os judeus. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O massacre em Jerusalém. Em apenas 3 dias de carnificina, 80.000 vítimas totais, 40.000 judeus assassinados a sangue frio, 40.000 vendidos como escravo. Pensem nisso, meus irmãos, 80.000 vítimas. Lembra que Antíoco Epifânio estabelece ali o sacrifício do porco? Mas, ao mesmo tempo, ele já comete esses delitos, matando e vendendo quem não aceitasse a helenização. O que era isso, senão dinheiro no cofre dos Seleucidas para custear as dívidas? Você vendia escravos, logo você tinha dinheiro. Então, percebam que a geopolítica, o interesse financeiro, a fé, uma coisa vai chamando a outra, né? E a degradação só encontra espaço quando tem pessoas corruptas que aceitam ser corrompidas, né? Para que haja um corrupto, precisa ter um corruptor.
alguém que aceite essa corrupção. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A abominação, a abolição da identidade, templo profanado e dedicado a Júpiter olímpico, o altar coberto de vítimas impuras, sacrifícios de porcos. Proibição estrita da observância do sábado e das festas judaicas. Mães assassinadas com seus bebês por praticarem a circuncisão. Irmãos, os textos vão mostrar que mães, quando descobriam que eles tinham feito a circuncisão do filho, colocavam as crianças literalmente nos seus pescoços e matavam ambos, cruelmente. Percebam, olha, que coisa horrorosa. Está entendendo por que a gente está aqui gastando esse tempo? Não foi um período fácil. Quando a gente pega e vê no Novo Testamento aquela atitude de ódio contra os gentios, está aqui. A gente vê aquelas questões políticas, brigas entre fariseus, saduceus, aquelas questões em tensão, em ebulição, a gente lê no Novo Testamento, fica muito estranho, mas agora a gente começa a compreender. Tá dando para entender, meus irmãos? Tá muita informação, tá dando para compreender? Então vamos dar uma pausa aqui para a gente ir para o último bloco rapidinho. Vamos só concluir primeiro e segunda Macabeus mesmo, irmãos. Não vai dar para falar sobre os judeus, né, como eu tinha mencionado, a sociedade judaica e a identidade dos judeus. Mas, assim, isso vai ser mais fácil, porque os fariseus, saduceus, os zelotes, acabam sendo mais familiar para nós no Novo Testamento, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos fechar aqui para a gente ir para o último bloco curtinho, tá bom? Vou parar a gravação.